Olá a todos, sou Carlos Guimarães, formado em Tecnologia em Saúde e especializado em Engenharia Clínica. O tema de agora é osmose reversa, qualidade da água no CME. A água está na natureza com abundância, só que ela não está pronta para uso. Nela, contém substâncias químicas e microbiológicas que precisam ser removidos para poder atender às especificações das diversas aplicações que se exige, seja na indústria, nos hospitais, e no hospital, então, dois setores comumente que a gente encontra no hospital, que se utiliza água tratada, é a hemodiálise e a CME. Então, o nosso foco é falarmos de água tratada para CME. Então, a água no planeta, ela está distribuída da seguinte maneira: 97,5% é salgada, 2,5% é água doce, e desses, 30% estão congelados, 30% estão subterrâneos, e 1% é de águas de mananciais e superficiais. E uma curiosidade é que 12% da água doce no planeta está aqui no nosso país. Então, a água tem diversas interações. Então, os parâmetros mais comuns que são alvos de controle da água são esses parâmetros microbiológicos e os físico-químicos. Então, o pH, a questão da alcalinidade, a acidez, bactérias, endotoxinas e biofilme são pontos importantes a serem considerados para poder fazer o controle da água. Sílica e dureza são duas substâncias químicas bastante importantes que são levadas em consideração para fazer o dimensionamento de uma osmose reversa. A condutividade é um parâmetro que mede a qualidade química da água. Então, quanto maior é a condutividade, maior é a concentração dos minérios existentes na água. E o TOC, que é o Total Organic Carbon, quanto maior o TOC, significa que mais quantidade de substância orgânica está presente na água. Então, por que pensar na qualidade da água para CME? São dois aspectos importantes. O primeiro é a preservação do patrimônio, em que substâncias químicas podem promover a incrustação ou até mesmo a corrosão dos equipamentos da CME. E ao paciente, do ponto de vista microbiológico, se a água que gera o vapor, ela está com qualidade baixa, então o vapor também vai ser de qualidade baixa. E aí eu posso levar contaminantes, tanto químicos como microbiológicos, para o paciente em cirurgia. Então, a RDC 15, no aspecto de qualidade da água, no artigo 68, ela diz que o enxágue dos PPS, produtos para a saúde, devem ser feitos com água que atenda os padrões de potabilidade. No nosso caso, é a portaria 888, que define as normas e recomendações. No artigo 74, ele diz que precisa ter um protocolo de mensurações, de controle da qualidade da água, incluindo a mensuração da dureza, pH, íons, cloreto, cobre, ferro, manganês, de acordo com as exigências do fabricante, né? Que é o que diz lá no artigo 95, que a água utilizada no processo de geração do vapor deve atender às especificações do fabricante. Então, o primeiro passo é falar com o fabricante dos equipamentos, perguntar a ele qual é a qualidade de água exigida para o seu equipamento, e então dimensionar o equipamento para atender essas exigências. Então, aqui está o fluxo dos PPS numa CME, em dois processos ali, né, em duas etapas do processo. Ele pede que tenha uma qualidade mínima de água, né, para ser utilizado na lavadora termodesinfecção, e também a água tratada para fazer o preparo dos detergentes utilizados na limpeza dos materiais. Aqui um quadro da recomendação da AMI diz que para o PPS crítico, semicrítico, deve-se utilizar água de osmose reversa ou destilada
para promover o enxágue desses instrumentos. Já aqui na norma NBR ISO 17665, ele estabelece alguns parâmetros com os valores máximos permitidos para água tratada, né? Em destaque aqui, a condutividade tem que ser menor que 3 microsiemens por centímetro. Já na AMI, na TIR 34, ela já estabelece uns parâmetros mais rígidos ainda, enquanto que normalmente a gente considera que 100 UFC por ml é o valor máximo permitido para as normas nacionais para água tratada, tá? Aqui nessa TIR 34, ele recomenda que o crescimento bacteriano seja menor do que 10 UFC. E a condutividade seja menor do que 1 microsiemens por centímetro. Nesse caso, é importante que seja um sistema de osmose reversa dimensionado como sistema duplo passo, que vamos abordar um pouquinho mais para frente. Então, aqui existem umas recomendações da periodicidade do monitoramento da qualidade da água, né? Aqui tem as suas diversas características e a sua periodicidade de análise, como parte de boas práticas de monitoramento da qualidade da água no CME. Então, na água bruta, que é a água que está lá na superfície e mananciais, que ainda precisa ser tratado na concessionária pública, por exemplo, a Sabesp, contém nessa água produtos de petróleo, monóxido de carbono, enfim, metais pesados, herbicidas, esgoto, contaminação microbiológica, que precisam ser eliminados ou reduzidos lá no tratamento da água potável, antes que essa água chegue nas nossas casas ou nos hospitais. Então, eles utilizam esse processo de tratamento lá, que são praticamente processos químicos e físicos, né, tornando a água potável para que chegue até o nosso consumo em nossas residências e hospitais. Então, isso aqui, essa figura é de espectro de filtração, onde, através da estrutura molecular da substância que se quer filtrar e de sua dimensão, é escolhido a técnica mais adequada para esse processo de filtração, que, no nosso caso, é a osmose reversa. Então, os equipamentos de osmose reversa, eles são diversos tipos e configurações. O mais comumente encontrado na central de material de esterilização é o equipamento chamado equipamento de parede, que são equipamentos pequenos, mais simples, e que eles estão acoplados individualmente para cada equipamento. No caso de uma CME maior, que tenha diversos equipamentos, diversas termodesinfetoras, autoclaves e lavadoras por ultrassom, e também torneiras de enxágue, já é interessante pensarmos numa central de osmose, que é um equipamento maior, né, que precisa de uma sala, um espaço maior, para poder fazer a sua instalação, e esse equipamento produz para um tanque, chamado tanque reservatório de água tratada, que vai fazer a distribuição de água tratada para todos os equipamentos. Então, o que é osmose reversa, né? Para explicar o que é osmose reversa, primeiramente, vamos falar do que é osmose. Osmose já é conhecido no nosso meio, que é o processo em que a água move-se sem gasto de energia pela célula, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Então, o que é osmose reversa? É justamente o contrário. Então, eu aplico uma pressão artificial no lado da água mais concentrada, fazendo passar para o outro lado o solvente, no caso a água, para o lado menos concentrado, obtendo assim água tratada a partir de uma água concentrada. Então, o sistema de tratamento de água por osmose reversa, este é um fluxograma típico de um sistema completo, que ele é formado de algumas partes principais. A primeira é o pré-tratamento, onde ele, como o nome diz, ele exerce um pré-tratamento na água potável, eliminando partículas, eliminando cloro, eliminando a dureza, cujas substâncias vão atrapalhar no processo de filtração da osmose que vem a seguir, em que ela recebe essa água pré-tratada
e assim consegue produzir uma água purificada que vai para o sistema de distribuição. E a partir dali, essa água fica 24 horas circulando através de uma bomba, fazendo abastecimento dos equipamentos. Então, esse é um exemplo de um equipamento grande, né, com alto consumo. Então, o pré-tratamento é formado de três filtros. Um é o filtro multimeios, o abrandador e o filtro de carvão. O filtro multimeios, ele tem a capacidade de filtrar partículas em suspensão, carga orgânica de baixo peso molecular, tá? E particulados em geral na água até 20 microns. O abrandador, ele tem a função de eliminar a dureza da água com a presença de cálcio e magnésio e também alguns níveis de ferro e alguns íons polivalentes, alguns íons positivos polivalentes, fazendo a preservação das membranas de osmose reversa que vem a seguir. Então, o abrandador, ele tem um processo de regeneração, que depois de um tempo de uso, eu preciso regenerar para que as resinas voltem ao seu estado inicial, para continuar fazendo o seu trabalho de remoção de dureza. O carvão ativado, ele tem a capacidade de reduzir cloro e cloraminas da água, e também substâncias orgânicas e compostos aromáticos. Um filtro de cartucho é instalado no pré-tratamento para fazer a filtração de partículas de até 5 microns antes de chegar na osmose reversa. Então, o módulo de osmose, ele nada mais é do que um conjunto de membranas e uma bomba de alta pressão que faz, que faz a água atravessar essas membranas, gerando duas extremidades. Uma é o rejeito, cujo rejeito é em torno de 30% da água que entra, e a outra extremidade, e é essa que nós queremos, é o permeado, que vai para o tanque de água tratada, que vai ser usado nos equipamentos. Aqui, a água é dado o polimento final, né? Depois que a água passou pelo pré-tratamento, então ele passa pela osmose para poder chegar nas especificações necessárias recomendadas pelo fabricante dos equipamentos. Em algumas situações, eu preciso, é necessário que seja um sistema de osmose duplo passo, ou seja, a água já passou por o primeiro passo, eu preciso de um segundo passo para poder alcançar as especificações desejadas da água. E esse projeto, esse dimensionamento, depende da análise físico-química da água que vai entrar e das recomendações do fabricante. Então, essa é uma membrana de osmose reversa. E este é o sistema de distribuição, onde a água é armazenada num reservatório de 500 litros, 1.000 litros, isso depende do porte da CME, que, através de uma tubulação e bombas, essa água é circulada 24 horas por dia para fazer o abastecimento de todas as máquinas, torneiras de enxágue dentro de uma CME. Então, aqui vocês vão ver um desenho animado aqui do fluxograma de um sistema de tratamento de água, onde a água inicia-se, então, entrando pelo cavalete do hospital, vai até o reservatório, dali ele vai para a bomba de pré-tratamento, passa pelo filtro de areia, remove partículas, passa pelo abrandador, remove cálcio e magnésio, entra no filtro de carvão, remove cloro e cloraminas, em seguida ele vai para a unidade de osmose reversa, e nessa osmose reversa ele divide em dois fluxos, sendo um de rejeito, que é 30% da água que entra, e o outro é o permeado, a água tratada, 70% da água que entra. E aí vai para um sistema de distribuição que fica 24 horas fazendo o movimento dessa água e abastecendo os equipamentos da CME. Então, as contaminações que podem ocorrer no sistema de distribuição, a análise são as bactérias e as endotoxinas, onde mensalmente é preciso fazer o controle das mesmas para saber como é que está o grau sanitário da água tratada. Tá? Um grande problema é a geração de endotoxinas
que algumas bactérias especificamente têm essa capacidade. Por exemplo, bactérias gram-negativas, como Pseudomonas, Aeromonas, Stenotrofomonas, Acinetobacter, são bactérias que, mesmo em pequenas quantidades e circulante na água, dependendo do tempo que elas permanecem ali, elas têm a capacidade de gerar endotoxinas, e essas endotoxinas, então, podem se depositar nos instrumentos cirúrgicos e então, chegar até o paciente, provocando a infecção dos pacientes. E outra causa bastante comum, se não for cuidado com um processo de desinfecção bem feito no sistema, é a formação, desenvolvimento do biofilme. Então, as bactérias gram-negativas, as heterotróficas, principalmente as pseudomonas, as stenotrofomonas, elas têm como característica produzir o seu biofilme no habitat onde elas estão, justamente para poder eles ficarem fixas ali, proliferando. Então, esse biofilme ele é muito prejudicial para qualquer sistema e é de difícil remoção. Então, a preventiva de desinfecção e manutenção desse sistema é importantíssimo para evitar que essa situação ocorra. Que uma vez o biofilme instalado, é muito difícil a sua remoção. Então, a desinfecção do sistema de distribuição, ela pode ser química, térmica ou por radiação. Normalmente, na química, são utilizados hipoclorito de sódio, ácido peracético, hidróxido de sódio. Desculpa, o formol está aqui, mas o formol não pode ser mais utilizado dentro do hospital, por ser um produto cancerígeno, e o ozônio. Tá? A térmica é através de aquecimento, acima de 80 graus, e radiação através de lâmpadas por radiação ultravioleta. Ozonização é uma técnica de desinfecção alternativa ao produto químico, onde é possível, até com alguma melhora de logística do CME, por causa da disponibilidade dos equipamentos, levar a mão para fazer ozonização, ao invés de se fazer desinfecção química do sistema de distribuição. O ozônio, ele é considerado muito mais potente do que o cloro, e a sua produção é in loco, ou seja, um equipamento pequeno e portátil, ele tem a capacidade de pegar o oxigênio do ar, e através de um arco voltaico de alta tensão, ele quebra o oxigênio, o O2, em moléculas de oxigênio, em O, e depois ele combina essas moléculas, formando o gás ozônio. Esse gás, ele é altamente oxidante, então ele tem a capacidade de eliminar bactérias, desnaturalizar a endotoxina e também fazer algum nível de oxidação em alguma substância química que exista ali no sistema de distribuição. E o processo de ozonização, ele leva em torno de 40 minutos a 1 hora para fazer, ao passo que o processo químico de desinfecção leva de 3 a 5 horas. Então, o ozônio me parece uma boa alternativa para ser utilizado na central de material de esterilização. Lâmpada UV é um acessório que também pode ser instalado no looping de distribuição para fazer uma ação bacteriostática, ou seja, a contaminação que eu tiver no sistema de distribuição, ela pode ser interrompida a sua proliferação com as lâmpadas ultravioleta, onde a função delas é manter o nível de contaminação igual, ou seja, elas esterilizam as bactérias, promovendo uma radiação no DNA da célula bacteriana, evitando que as mesmas se proliferem. Então, por isso que a lâmpada UV, ela é considerada bacteriostática e assim que deve ser. Né? Se ela estiver fora desse comprimento de onda de 254 nanômetros, ela pode se tornar um oxidante em potencial, e aí ela começa a matar as bactérias e gerar endotoxinas. Então, a função dela, da lâmpada UV, é realmente ser bacteriostático. Bom, o tempo é curto, eu agradeço pela atenção de vocês. Se precisarem de alguma informação específica, podem fazer contato comigo.
por e-mail ou por telefone, que eu estarei pronto para ajudá-los. Muito obrigado e até breve.